Fala rapaziada, tudo tranquilo, tudo beleza? Como vocês estão? Eu espero que bem, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal React Esquisitão. Mário aqui rapaziada, hoje trago para vocês mais um vídeo do canal do Sociedade Z, que é esse aqui rapaziada. Ó, eu confesso que eu ia esperar o anime, porque o anime acabou bem nessa parte, provavelmente era a próxima luta que vai ter lá na Netflix. É a próxima luta que vai ter, que é do Buda versus o Lorde aqui, o Raju. Mas, cara, eu já tô, mano, eu tô muito curioso, velho. E como o Getter trouxe aqui, ó, a narração dele é incrível, então praticamente a gente vai ver um anime aqui junto. Então, eu vou trazer pra vocês uma hora aqui dessa luta. E, cara, eu tô trazendo mesmo porque eu tô curioso pra saber. Belezinha? Então já fala o seguinte, se você curtiu, já dá aquela moral pra gente, se inscreva no canal. Se você não conhecia o canal do Getter, vai lá e se inscreve. Cara, é só narração de qualidade desse canal aqui. Belezinha? Então é isso, rapaziada. Sem mais enrolação, bora pro react. Com o anime de Record of Ragnarok terminando no seu ponto-chave, onde a luta de Buda iria começar, os pedidos para trazer esse combate inteiro no canal se intensificaram. Pois há um bom tempo atrás, galera, eu fiz o resumo dessa luta e vocês me pediram demais para trazer ela completa. Então iremos atender os pedidos. Cara, após Zeus ir até Buda e pedir para ele lutar na cara, que sexta assim, rodada... rapaziada, eu curti, achava da hora. Acho muito louco ainda, acho. O Adão, o personagem Adão, mas, cara, sei lá, mano, acho que o meu favorito é o Buda, velho. Ele também atendeu aquele pedido. Vagarosamente, ele entrou. Esse anime eu não acompanhei o mangá em nada, rapaziada. Tô vendo aqui com vocês aqui. Entrou na arena, mas iria lutar pela humanidade. Ele pegava o berrante de Heimdall e ele gritava: "Eu vou lutar pela humanidade." Os deuses enlouqueciam ao ouvir aquelas palavras, mas Buda respondia: "Calados, se os deuses não salvarão a humanidade, eu salvarei. E se qualquer deus ficar no meu caminho, eu irei matá-lo." Nessa hora nos era mostrado Shiva dando risada daquela audácia, Thor observando em silêncio, Afrodite prestes a enlouquecer, Ares, Loki e até mesmo Odin enfurecidos. Heimdall tentava convencer Buda a parar naquela hora mesmo. Caraca, velho! Começava a ir até eles e dizia: "Não tem problema, Heimdall. Os deuses e a humanidade devem escolher 13 lutadores. Aquele que vencer 7 rodadas é o vitorioso. Simples assim." Isso está no artigo 62 da Constituição do Valhalla. Fora que não é todo dia que vamos presenciar esse tipo de reviravolta. E por aí, agora tá explicado porque ele vai lutar com eu não lembro, nunca vi um demônio da humanidade, né? Porque, porra. Isso então, me dá Buda vontade de lutar é de novo. o cara que luta pro Buda sorria e falava: "Opa, se quiser pode vir pra cima, meu querido Zeus." Caraca! Só que nessa hora uma voz ecoava dos céus. Era Odin que falava: "Buda está preparado para fazer inimizade com todos os deuses?" Buda respondia: "Cara, eu já disse, amigo ou inimigo, bom ou mal, Deus ou humano, eu não me importo, pois no céu acima e na terra abaixo, eu sou o mais honrado. Esse mundo é todo meu." Loki ficava prestes a enlouquecer ouvindo aquilo. Os deuses da plateia não tinham reação e começavam a vaiá-lo. Buda falava: "Podem vaiar, mas quem vai lutar comigo afinal?" E nessa hora, o céu começava a aclamar por Tenchu. Punição ecoava das nuvens, um cântico sagrado começava a ser cantado, um navio surgia, dentro dele os 7 deuses da sorte. Eles desciam e Zeus falava: "Muito bem, eu deixo o resto com vocês." Heimdall os apresentava, representando os deuses na sexta rodada. Vemos aqui Bishamonten. Ele pedia para os outros deuses atrás se retirar e Bishamonten dizia: "Somos 7, mas desde o início somos 1. Os deuses se espalhavam, Bishamonten tirava sua armadura e dizia: "Os 7 desafortunados trazem a destruição." De repente, eles começavam a se fundir. Cada deus gerava uma forma. De 1 a 1, eles foram se tornando apenas um. Quando o último se fundiu, o narrador começava a dizer: "Os 7 deuses da sorte presidem sobre o mundo da fortuna. Mas existe mais um membro. Essa história foi contada através da lenda dos 8 deuses da sorte. Essa lenda foi espalhada por diversos lugares no mundo. Na Índia, o 8º representante era a deusa Lakshmi. No Japão, o Daruma. Na China, eles são reverenciados como os 8 imortais. Mas existe um 8º membro de fato? A resposta é não.
De repente, algo começava a surgir da fusão de Bishamonten e o narrador dizia: desde o início eles não eram 7, mas sim um. Algo começava a sair e o então aí ele vai virar o bicho, o tal do Raju. O narrador continuava: quando aquele deus desceu à terra, o céu foi apagado, a sorte secou, calamidades foram forjadas. Esse é ele. O narrador parava de contar e na arena uma presença opressora surgia. Quando a fumaça baixava, nos era revelado: esse era Zero Fuku. O mesmo colocava a mão no rosto, apontava para Buda e falava: você me irrita demais, então eu quero te matar. Ele fechava os braços, os erguia, entrelaçava em seguida e dizia: sabe, algo não tá batendo. Você não tá prestando atenção em mim. Você sempre é assim, seu saco de carne humana. Ele se abaixava, algo saía das suas costas e ele começava a puxar enquanto continuava dizendo: o que eu devo falar? Vou te fazer em pedaços? Ou eu irei queimá-lo? Quem sabe, executá-lo ou assassiná-lo? Bom, deixa eu ver. Assassiná-lo me soa legal demais. Ele puxava um machado gigante e nessa hora a Ares tremia ao sentir aquela presença. E Hermes falava: então esse é o Zero Fuku. Dele o desastre pode se transformar em benção. Rendal percebia que o nome Bishamonten já não constava mais nos seus dados e ele apresentava a Buda, em seguida o seu oponente, Zero Fuku, e por último iniciava o combate. Nesta hora, a Valkyria Gu dizia que combinar os 7 deuses num só era algo assustador. Mas o Buda tá tranquilão ali, velho. Então, explicava pra ela: a verdade, irmã, os 7 deuses da fortuna são uma forma temporária. Essa é a primeira vez que eu estou vendo ele, mas Zero Fuku é a forma original do 7. O dizia que ele aparentava ser algo mais demoníaco que qualquer outro deus que ela já viu, e Brunhilde explicava: no início ele era um deus que distribuía sorte, não importava onde fosse, porém a dor mudou. A cena voltava para o combate e Zero Fuku falava: punição divina, e um flashback nos era mostrado, onde o narrador contava: na Ásia Antiga, quando deuses e homens eram próximos, alguns deuses moravam perto dos humanos para cuidar das pessoas. Um deles era o jovem Zero Fuku. Seu objetivo era fazer as pessoas felizes. Por onde ele passava, ele desejava... Ele era do bem, é? A felicidade e abençoava. Na floresta, ele cuidava dos animais. Até que um dia, andando pelo mundo, ele chegou numa cidade onde a miséria humana predominava. Mas não era apenas miséria de fome, a miséria do cerne humano. Doença, nascimentos indesejados, envelhecimento, morte, a perda de entes queridos, brigas e rivalidades. Aqueles que falharam em alcançar o que se busca, os 5 Skandhas. Quando Zero viu aquilo, seu coração foi tocado. Então ele pensou: se os humanos estão vivendo vidas miseráveis, então eu irei acabar com a raiz da infelicidade deles. E assim ele começou. Ele foi até um doente e o curou. Seu corpo absorveu aquela dor, mas a criança ficou curada. Todos o reconheceram como um deus do seu primeiro milagre, e Zero se alegrou. Por mais que ele absorveu para si o que causava dor nos outros... agora tá explicado então. Ele vai pegar todo o... É isso mesmo. Outros, aí ele não ficou importava, ele continuou, ele distribuiu bênçãos, abundância de alimentos e muita alegria. Ele saiu daquela cidade deixando todos felizes e partiu para outra. E assim, ele foi levando felicidade. Quando ele terminou no lugar, ele abriu seus braços aos montes e disse: eu espero que agora todos vocês estejam felizes. Depois de muitos meses, Zero finalmente pôde descansar. Seu eu absorveu tanta dor, mas ele deu alegria, então não importava. No final ele estava feliz, por mais que ele tinha pego toda a desgraça humana para si. Aquilo lhe causava muito sofrimento, uma quantidade infindável de tristeza e angústia, mas não tinha problema. Zero Fuku encontrou sua felicidade trazendo a felicidade alheia. Depois que um tempo se passou, ele decidiu ir visitar os humanos que ele havia abençoado.
Mas quando ele chegou, ele se deparou com a verdadeira natureza humana. Ele aprendeu que quanto mais se tira a dor humana, mais eles perdem a visão de felicidade. Enquanto ele caminhava, ele era esbarrado por um rapaz muito mal educado que o jogava no chão e Zero olhava para ele. Era o primeiro garoto que ele curou naquela cidade. Ele sorria e dizia: "Olha só, é você! Como que ficou grande?" O rapaz dizia: "Cara, você é nojento, quem diabos é você?" Ele cuspia e falava: "Vê se para de ficar sujando a vila com esse seu corpo porco." Ele partia com as duas garotas e ali o mundo caía sobre Zero. Ele pensava: "Oi? O que aconteceu? É sério isso mesmo? Não, não pode ser. Isso aqui não pode ser verdade. Eu passei por tanta coisa." Sua aura começava a sair pela cidade e ele continuava: "Eu sofri para livrar vocês da desgraça. Então por quê? Por que fazem tudo isso? Porque mesmo tendo tanto, eu não pude dar a felicidade a vocês de fato." Nessa hora, um grupo de pessoas e animais passavam pela cidade. Entre os animais, galera, tinha gado e predadores no meio. Eles viviam juntos, os pobres, idosos e animais que não coexistiriam entre si. Eles estavam todos unidos e felizes. Zero pensava: o que está acontecendo? Que procissão é essa? Que isso, Até velho? que ele via um homem à frente sendo seguido e um dos seus seguidores falava: "Por favor, senhor Buda, eu posso pegar um pouquinho de feijões?" Buda respondia: "É claro, pegue quantos quiser." E naquele dia, Zero Fuku não pôde acreditar no que ele viu. As pessoas que seguiam aquele homem eram esfarrapadas, mas ainda assim irradiavam alegria. Automaticamente, ele se comparou. Ele olhou para os humanos que ele havia abençoado. A abundância sem precedentes que ele deu não deu aquela alegria. Ele via Buda e seus seguidores passando e o chamava. Ele começava a se levantar e dizia: "Por quê? Por que eles te seguem?" Buda falava: "Olá, quer vir comigo, meu amigo? Ou será que você quer feijões também?" Zero batia na tigela de feijões e falava: "Por que os humanos que estão com você parecem tão felizes? Eu trabalhei como um louco, absorvi toda a angústia. Então por que eles não estão felizes?" Buda respondia: "Então você absorveu a angústia deles. Você fez errado. A felicidade não é algo que você pode dar aos outros. É algo que você precisa conquistar por si próprio." Caraca, olhava velho! impressionado, Buda sorria pra ele, se virava e Pô, falava: assim, rapaziada, desculpa pausar aqui, mas pô, tem gente que fala que, pô, anime, você ganha o que vendo anime? Pô, tá vendo aí algumas lições aí, ó, pra vida, velho? "Onde houver sombra, haverá luz, correto?" O narrador explicava: "O iluminado disse uma vez: então você deseja felicidade, não é? Pois se é assim, carregue o juro que mais lhe cai bem. Este é o estado que lhe trará prazer, e a sombra que trará a verdadeira felicidade." Sutta Nipata, capítulo 2. E Buda dizia para Zero: "Quer alcançar a iluminação comigo?" As pessoas nessa hora começavam a louvar admiradas, mas Zero Fuku não tolerava aquele choque de realidade. Ele partia correndo e Buda o observava indo embora. Desesperado, no meio da floresta, o narrador começava a contar sobre Zero. Um deus havia ficado com ciúme de um homem. Era uma humilhação que ele não podia tolerar. Zero Fuku chegava num lago e chorava. Olhando para o seu reflexo, ele dizia: "Eu tentei tanto, mas tanto, e no final eu falhei." Uma energia começava a sair do seu contorno e o narrador continuava dizendo: "De repente, o divino virou ódio. Zero começou a tomar uma nova forma, pois ele decidiu destruir a humanidade de diversas formas, com a gula, orgulho, luxúria, fúria, avareza, preguiça e inveja. Seu novo eu havia surgido. Seu objetivo agora era matar. Quando ele via um grupo de humanos, ele avançava, mas quando ele olhava que atacaria uma mãe que estava protegendo seu filho, ele parava. Em seguida, decidia quebrar sua essência. Um brilho surgia e Zero Fuku se tornava 7. Ele fazia aquilo para não causar punição divina para toda a humanidade, mas sim para quem ele julgava merecer.
merecer. Cada um deles tinha uma personalidade, mas todos compartilhavam algo em comum, um ódio mortal por Buda. Eles deveriam agora tá explicado porque eles ficaram enchendo o saco do Buda lá no último episódio do anime. levar punição divina a ele, mas Bishamon-Ten, o líder dos 7, dizia: ainda não é o momento, vamos partir. E foi lá que a história dos 7, que eram um, surgiu, ou melhor, a lenda dos 8 deuses da fortuna. A cena voltava para o presente e Zero dizia: finalmente chegou a hora de aplicar a punição divina. Ele jogava seu machado para trás, intensificava sua energia e dizia: hoje não me arrependerei de nada, pois desde o começo foi culpa sua por me fazer aparentar ser um idiota. Mas nessa hora, galera, Zero Fuku levava um chute no estômago. Todos se chocavam. O deus que exalava uma aura demoníaca havia caído de joelhos perante Buda. E tudo isso com um único golpe. O iluminado falava: foi mal, mas quem é você mesmo? Zero Fuku tinha dificuldades para respirar com aquele único golpe e Buda provocava: vamos lá, carinha, acabamos de começar, então vamos fazer de novo, mas agora será pra valer. E nessa hora um homem dizia: a lei é dura, mas é a lei, e Buda é alguém impiedoso, mesmo sendo um dos 4 sábios. Quem dizia isso era Sócrates. E entre esses 4, galera, tinha o próprio Sócrates, Buda, Confúcio e Jesus Cristo. A cena voltava para Buda no combate e ele provocava: e aí, vai lutar ou vai ficar no chão? Zero Fuku tentava se levantar, mas sentia muita dor. Ele cuspia sangue, se contorcia e dizia: por que esse golpe doeu tanto? Por quê? Ele pegava seu machado gigante e dizia: é verdade, eu sou um miserável. O machado, galera, começava a pulsar nessa hora. Algo saía dele. E Zero Fuku começava a se levantar. Num instante ele atacava, mas Buda saía do golpe facilmente. O deus miserável continuava tentando acertar desesperadamente, mas era inútil. Tudo jogado era esquivado. Nessa hora, a aura de Zero Fuku começava a ser mais intensificada ainda e ele dizia: ah, mas quanta miséria! Que isso, esse mundo cara sinistro, velho. É miserável. As pessoas se assustavam e os olhos surgiam no machado. Hermes via aquilo e falava: agora sim as coisas ficarão interessantes. Ares respondia: eu tô ficando louco ou o machado dele tá ficando cada vez maior? E sim, estava ficando muito maior. Zeus chegava e dizia: não é um machado, é um cutelo, e a arma dele absorve miséria. É uma arma divina, e quanto mais miséria absorver, maior e mais destrutiva se tornará. O nome dessa arma divina é o Cutelo da Miséria. Cutelo da Miséria bem... combate, Zero Fuku atacava novamente. Buda saía do golpe, que abria um corte reto pela arena e todo o caminho à frente na plateia, e todos compreendiam: o deus da miséria não podia acertar Buda, mas quanto mais ele errava, mais fortes seus golpes se tornavam. Até que de repente a postura de Zero mudava, ele encurtava e atacava numa ótima posição. Buda via o ataque chegando, jogava sua arma pra cima e quando o ataque iria acertar sua cabeça, ele se esquivava sorrindo. A arma de Buda girava no ar e quando caía, ele a pegava de ponta cabeça. Brunhilde dizia para sua irmã: ele está se movendo antes mesmo dos ataques chegar. O perguntava se essa técnica de previsão era como a de Kojiro e Brunhilde explicava: não, as técnicas de previsão de Kojiro foram afiadas no treinamento. As de Buda é algo completamente diferente. Podemos chamar isso de visão futura. É um estado que apenas os iluminados podem atingir. Os olhos de Buda vendo o futuro nos era mostrado e era dito. Caraca. Isso é iluminação pura. As 8 consciências. Buda previa o ataque que Zero Fuku iria jogar instantes antes dele acontecer, e ele se esquivava quando acontecia. Zero Fuku não entendia nada, porque Buda apenas desviava. Ele estava zombando da sua cara, mas de repente, galera, Buda decidia contra-atacar. Ele avançava e batia com a parte fina do seu cajado no queixo do seu oponente. Zero Fuku sangrava, e o iluminado dizia:
Eu farei um ataque quando quiser fazer um ataque. O deus miserável olhava irritado e ele cortava. Buda se esquivava facilmente com seu cajado nas costas e Zero perguntava: o que está acontecendo? O que é essa movimentação? E Buda explicava: digamos que eu dou uma olhadinha no seu ataque. Zero Fuku compreendia e falava: ladrão, você é um ladrão, está trapaceando, seu maldito. Ele voltava atacando desesperadamente, Buda saía do golpe e batia com a parte menor do cajado no peito do seu oponente. Zero sentia dor, mas voltava atacando, e era dito: contra o iluminado, todo o ataque é nulo. E ali todos perceberam. A diferença entre eles era clara, mas nessa hora Zero começou a divagar. Os caras colocam até Jesus pra... Eu não posso fazer nada. Sou um deus miserável. Eu tenho inveja desse humano. Eu de fato sou um miserável. Ele começava a entrar em transe. Ele gritava e começava a chorar sangue. Sua energia ia além e ele gritava mais ainda. Ai, fora, mano. Você é louco, sinistro esse cara aí, velho. O narrador dizia: o único que percebeu que tinha algo de errado ali foi o próprio Buda. Ele olhava para os céus com sua visão futura e falava: opa, mas isso aí também não é considerado trapaça? A energia de Zero Fuku exalava e ele dizia erguendo seu machado: eu sou tão miserável, essa é a pior sensação que eu já senti na minha vida. Eu estou no fundo do poço. De repente, todos olhavam para o céu, assim como Buda tinha feito segundos antes. Uma sombra gigante preenchia a arena. Zero Fuku exclamava: miséria! E seu machado gigantesco... O Buda já tinha visto, ó. Era mostrado. Ele atacava e o narrador dizia: a habilidade de Buda vê um instante à frente no futuro, mas ele pode ver um futuro que pode ser inevitável, onde nada poderá ser feito. Mas Buda sorria e dizia: vire sobre os 6 reinos. Seu cajado brilhava e em seguida era aberto. Escrituras começavam a aparecer no contorno do iluminado. Ele colocava o cajado no chão e de repente o ataque de Zero Fuku acertava a arena. Todos olhavam assustados. Aquele machado colossal acertou Buda em cheio. E Zero dizia: punição divina. Só que de repente seu machado era erguido e nos era mostrado Buda dizendo: cajado dos 6 reinos, 4º reino, reino de Asura, canhão de 11 faces, Ahimsa. O cajado havia se transformado num escudo gigante. Caraca! Não maior que o machado. Na verdade, nem poderia ser comparado em tamanho, mas tinha durabilidade para negar aquele ataque colossal. Sorrindo, Buda dizia: não se preocupe, eu vou te ajudar a lidar com essa sua puberdade. Todos perguntavam que escudo era aquele e Brunhilde explicava: a arma divina de Buda, o cajado dos 6 reinos. Lá está os 6 mundos que a humanidade pode reencarnar. No budismo são conhecidos como os 6 reinos. Cada um deles é protegido por uma forma de Bodhisattva, a deusa Kenon. E o cajado dos 6 reinos pode armazenar o poder desses 6 guardiões Buda. Eles irão reagir através das emoções de Buda e mudar sua forma de acordo. No combate, o iluminado provocava: caramba, tá pegando fogo agora, hein? A adolescência é algo complicado de fato. Me fez até apelar pra essa coisinha aqui. Buda empurrava a arma gigante pra cima e nessa hora Zero Fuku impulsionava pra trás. Ele se preparava e seu cutelo da miséria mudava de forma. Na mesma hora, o cajado de Buda começava também a tomar outra forma. Cajado dos 6 reinos, 2º reino, reino animal, Kenon cabeça de cavalo, Nirvana. Eles avançavam e quando o ataque de Zero chegava, Buda se esquivava pelo chão e passava golpeando. Zero caía com dor e nessa hora Brunhilde começava a contar. Sabia que ele é o adolescente mais forte da história? Desde seu nascimento, Buda teve tudo ao seu alcance. No antigo norte da Índia, ele foi treinado para ser o maior. Mas de início, ele não era Buda, mas sim Siddhartha Gautama. Nascido como um príncipe do antigo reino. Estudei um pouquinho, né? Vou falar que eu fui especialista, né? Reino dos Shakyas no norte da Índia.
Lá estava o pequeno Siddhartha Gautama, um membro da casta dos Kshatriyas. Ele tinha de tudo, a melhor condição, as melhores Ele era roupas, filho de um rei, comidas era um da príncipe. melhor qualidade, a melhor Se eu não me moradia engano. e a melhor educação. Siddhartha Gautama tinha tudo, até que um dia o rei e seu pai chegou até ele e disse: bem que o sábio Asita preveu, os deuses ordenaram que você seria o maior da humanidade e um dia comandaria o mundo. Buda sorria para o seu pai e, com o passar do tempo, as gentilezas de Buda nos foi mostrada. Ele alimentava os pobres com abundância, passava pela cidade para ver se tudo ocorria bem. Ele se misturava com seu povo, mas ele sabia que tudo ali era seu destino, concedido pelos deuses. Já era algo que estava definido, até que num certo dia, no seu belo castelo, Buda repousava. Ele via um pássaro nos céus e sentia inveja daquela liberdade, a ausência de um destino definido, até que de repente aquele pássaro livre era atacado por um pássaro maior. Buda via o animal morto no chão, voltava a repousar e concluía: então o destino atinge até você. Assim o tempo passou e um dia ele foi até o antigo norte da Índia, na cidade de Mala, um dos 16 Mahajanapadas. Lá ele chegou no palácio e correu até seu parente que há muito tempo não via, considerado como um irmão mais velho. Seu nome era Jataka. Porém, quando Siddhartha entrou no quarto, ele encontrou um homem doente. Seu parente e rei de Mala ficava feliz em vê-lo. Ele se levantava com dificuldades e convidava para dar uma volta. No caminho, ele dizia: eu já te falei para me tratar com mais formalidade no meio do povo. Buda respondia que ele estava certo, mas no caminho ele tinha visto crianças se divertindo e sentiu inveja deles, então ele quis fazer igual. Jataka falava que compreendia, mas eles eram da realeza, então precisavam ter modos, só que ele havia gostado de ser chamado assim no final das contas. No caminho, o rei o lembrava que em breve ele assumiria o trono dos Kshatriyas. Siddhartha dizia que daria seu melhor, ele se esforçaria para trazer felicidade a todos, afinal era seu destino. Jataka ficava em silêncio, Buda percebia aquele clima e perguntava: você é feliz aqui, não é, mano Jataka? O rei olhava aos céus e perguntava: por que pergunta isso? Siddhartha respondia: Mala é um reino próspero, as pessoas daqui vivem felizes, dos Vaisyas aos Sudras. Como realeza, não há felicidade maior que essa. Jataka perguntava: você acredita mesmo nisso? Realmente acredita que eu sou feliz? Sabe, Siddhartha, depois de muito tempo, essa doença me vencerá. Até hoje, só levei a felicidade das pessoas em consideração. Assim, eu seria visto como um bom rei. Felizmente, não houveram grandes guerras durante meu reinado, então o reino prosperou. Muitos vão me ver e dizer que eu vivi uma vida feliz. Ele começava a tossir, olhava para sua mão com sangue e continuava dizendo: eu me pergunto, Caraca, tá a ruim. vida de quem eu estava vivendo? Supostamente, eu tenho tudo: roupas, comidas, palácios e nobreza. Mas a verdade é que eu não escolhi nada disso. Tudo que tive me foi dado. Nessa hora, Siddhartha compreendia aquelas palavras, ele se sentia igualzinho. E Jataka continuava: qual é o gosto dos feijões queimados que as pessoas comem? O rio que corre pelo meu reino? Para onde ele vai? Os céus acima da minha cabeça? O quão longe eles alcançam? Eu não sei nada disso. Siddhartha ficava sem reação. Seu irmão o abraçava e dizia: me desculpa, deixei esse meu lado triste sair. Parece que minha vontade perto da morte enfraqueceu um pouquinho. Mas esqueça o que eu disse. E assim, galera, pouco tempo se passou. O dia que Jataka morreu finalmente chegou. Buda ia até o local do funeral em silêncio, via as pessoas prestando respeito ao rei até que ele escutava uma mulher dizendo: pelo menos o rei Jataka deve ter sido um homem feliz. O mundo de Siddhartha mudava literalmente nessa hora. Ele se lembrava das palavras de seu irmão: um destino traçado, onde tudo lhe foi dado e nada escolhido. Nesse momento, ele transcendia. Siddhartha se tornava Buda. A visão futura chegava. Seus servos perguntavam se ele estava bem. Buda pulava do cavalo, parava em pé e gargalhava. Ele apontava aos céus e dizia: agora sim eu entendo.
No funeral, todos prestavam seus respeitos em silêncio. Um grande rei havia partido, até que de repente Buda chegava. Jogando flores, ele entrava. Seu pai perguntava o que ele estava fazendo. Mandavam ele se conter. Porém, Buda não ligava. Ele parava na frente do corpo de seu irmão e dizia: "Eu vim buscá-lo." Ele erguia o corpo, acusavam ele de blasfêmia e alertavam que isso traria a ira dos deuses. Buda mandava todos se calar. Ele dizia: Jataka não precisa de suas orações, ou até mesmo a bênção dos deuses. Ele tem a felicidade verdadeira bem aqui. Eventualmente, Buda o levava para o rio que seu irmão perguntava até onde ia e o deixava partir. O narrador dizia que depois daquilo, Siddhartha fugiu do seu palácio. Ele abandonou sua esposa e filho, suas vestes reais, condições e tudo que ele possuía. Ele foi para o deserto seco rapaziada, e assim ele vagou pelo mundo, trilhou seu caminho solitário. Nos era mostrado lugares onde as pessoas morriam de fome pelos deuses e ele chegava até lá. Ele acabava com tudo, aquelas crenças eram fajutas. Aos poucos ele começava a acumular seguidores. Ele ia até os locais de rituais, onde sacrificavam crianças pelos deuses. Buda entrava destruindo tudo. Diziam que ele despertaria a ira dos deuses, mas a fala do iluminado era: calem a boca, se os deuses quiserem tentar algo, podem vir pra cima de mim. Desde então, Buda lutou pelo destino que foi concedido pelos outros. Ninguém podia decidir como o outro deveria viver sua vida, nem mesmo os deuses. A cena voltava para o presente e Brunhilde dizia: para Buda, não importa se é um homem ou um deus. Aqueles que tentam negar sua própria felicidade e impor o destino terão seu ódio. Um pouco imaturo, não? Mas esse a história na realidade não é bem assim, né, rapaziada? Mas, pô, ficou bacana. O adolescente mais forte da história. Buda apontava para Zero Fuku e falava: vai, se levanta logo, eu vou acabar com essa sua birra. Zero se irava e atacava. Eles batiam suas armas ao centro, eles eram jogados para trás e Zero voltava atacando, mas errava. De repente, no chão, a arma crescia com espinhos. Buda bloqueava e provocava. Olha só, essa foi por pouco, hein? Zero começava a se irar mais ainda e falava: que droga, acerta logo. Seu cutelo começava a mudar de forma mais uma vez enquanto absorvia a desgraça. Virava uma arma de 3 seções e ele avançava. Buda via aquilo e respondia: transforme-se, 6 reinos, reino divino, Kenon dos desejos da concessão, Lokadala, machado dos 12 devas. A arma virava um machado. Ele compreendia que seria uma luta de corpo a corpo e ele bloqueava o ataque do inimigo. Zero disparava uma sequência, mas era inútil. Tudo jogado era esquivado ou bloqueado. Buda saltava e atacava. Zero era acertado, o tirava de perto e voltava a golpear, mas era inútil. Buda girava sua arma e de repente um ataque baixo chegava. O peito de Zero era cortado. Ele recuava com sua arma mudando de forma, ela tomava um formato de uma flor redonda. A flor se abria e Zero gritava: suma desse mundo. Como lâminas, os ataques chegavam. Buda sorria e falava: isso tá ficando divertido, hein? Sua arma mudava de forma mais uma vez. Cajado dos 6 reinos, segundo reino, reino humano, Kenon da corda espiritual, Akshaya, espada indestrutível de Vahira. Ele saía dos ataques de Zero, porém as lâminas o seguia, mas não importava. Tudo era esquivado graças à visão futura, até que de repente Buda ia em direção da plateia, mas quando eles iriam colidir, ele tirava as lâminas do caminho. Ele voltava para cima atacando. A lâmina de Vahira destruía as lâminas do cutelo de Zero. De repente, a arma de Zero voltava para o formato de cutelo. Zero via as pessoas torcendo por Buda incessavelmente. Ele se enfurecia e dizia: é sempre assim, é Buda daqui, Buda de lá, sempre essa merda. Mas por que ninguém me nota uma vez sequer? Ele soltava um ataque numa velocidade tremenda. Quando ia acertar Buda, ele se esquivava. O ataque em linha explodia ao fundo e Buda falava: você é verdadeiramente seu próprio mestre. Sabe, Zero, você precisa se amar. O deus miserável recuava desestabilizado e dizia: me amar? Como assim?
Ah, para com isso, você sempre diz coisas assim. Ele atacava irritado e Buda dizia enquanto bloqueava. Sabe, Zero, eu realmente gosto de você. Ele o jogava pra longe e Zero dizia: gosta de mim? Eu devo me amar? Para de ficar dando essas respostas. De repente, ele olhava e via seu oponente brilhando. Zero sentia aquela energia e compreendia. Na verdade, eu sempre quis ser como Buda. Seu cutelo começava a se dissipar. Ficava só o cabo e ele o soltava. Buda apontava para ele e dizia: Zero, agora você tá com um belo olhar. Ele guardava sua espada e falava: que tal continuarmos da onde paramos? E ali uma briga de punhos começaria, assim como bons humanos. Quando eles iam se colidir, Zero se lembrava das palavras do seu oponente no passado. Quer atingir a iluminação comigo? Eles se acertavam e Zero divagava. A verdade é que ele sempre me entendeu melhor que qualquer um. Quando eles iam se colidir novamente, Zero pensava: eu estou no ápice da minha felicidade. Buda sorria e naquela hora, a alma de um deus miserável havia sido resgatada. Ele acertava Zero em cheio e o jogava no chão. E o narrador Rendal gritava: Buda acaba de nocautear Zero Fulco. Todos os humanos comemoravam, e no chão, sorrindo, Zero mostrava sua forma original. Ele limpava suas lágrimas e seus chifres caíam. Ele estava feliz de verdade, mesmo perdendo aquela luta. Então ele tentaria acreditar na humanidade mais uma vez. Só que de repente, galera, os seus chifres começavam a se mexer. Eles criavam pontas e em seguida perfuravam a cabeça de Zero. O mesmo sentia o impacto e Buda olhava assustado. Zero começava a ser erguido em transe e seus chifres aumentavam. Em seguida entravam no seu corpo, até que eles desapareciam. Zero implorava, dizendo que ele não queria isso. Buda olhava sem saber o que fazer e de repente dragões saíam do seu corpo. Eles se tornavam dois dragões gigantes voando pelo local. O céu começava a escurecer e de repente eles desciam. O alvo era Zero Fulco. Buda tentava impedir, mas não conseguia. Os dragões contornavam o alvo. Um vento forte começava a soprar, até que lá tudo de repente cessava. Uma esfera de escamas de dragões se formava, até que algo começava a sair. Com os dedos ele rasgava as escamas e uma nova forma se manifestava. Todos, humanos e deuses, olhavam impressionados. Com a visão futura, Buda tentava ver o que estava acontecendo e o narrador falava: quando essa coisa apareceu, Buda saltou para trás. A razão foi apenas reflexo. Ele viu que estava vindo no futuro? Não, ele não viu. Um demônio começava a sair da esfera de escamas de dragão. Ele descia, parava em pé e encarava seu oponente. Buda olhava preocupado e o narrador dizia: Buda não podia prever o que aconteceria enfrentando aquele ser. Nessa hora, a cena começava a adentrar num corredor. Nos era mostrado paredes com moscas esculpidas. Ia num local com vários livros e uma cadeira ao centro. Lá, um homem assistia aquela manifestação e ele dizia: então você se tornou isso. Intrigante. Aquele era um lutador do time dos deuses. Seu nome, Deus Zebu. Que isso, velho? A combinação da luz não, você tá de sacanagem. Pô, você tá de brincadeira, velho. Que isso, velho? Branca e da sombra negra. Os chifres do submundo devem despertar e a escuridão eterna nascer. Venha, lendário berserker do submundo, Lorde Demônio do sexto céu, Rajun. Buda e o Lorde Demônio se encaravam e Rajun alertava: a retribuição divina virá. O céu escuro começava a formar um vórtex. Na arena, o vento soprava e Buda se preparava. Rajun observava, as valquírias se perguntavam o que era aquilo e Brunhilde caía de joelhos desesperada. Ela falava: eu não faço ideia o que é isso. Rajun começava a caminhar em direção do seu oponente e Buda perguntava: o que aconteceu com o Zero? Rajun respondia: se foi. Ele não está em lugar nenhum desse mundo. Agora existe eu. Meu nome é Rajun. Buda dizia: certo, mas o que você quer? Ou melhor, que merda é você? Rajun fechava seu punho e dizia: nem mesmo eu sei. Só quero usar meus poderes agora. Loki dizia que aquela manifestação o assustava.
e até Odin, Que isso, logo tô com medo, velho. o pai de todos, se perguntava o que era aquilo. Em outro lugar, Zeus olhava impressionado. Ares perguntava quem era aquele deus e Hermes dizia não fazer ideia. Mas nessa hora, alguém chegava caminhando e falava: aquilo não é um deus. Ares olhava para trás e se tremia. Esse alguém continuava dizendo: até quando você vai ficar sentado aí? Esse é o meu assento. Ares gelava e saía do lugar. Esse alguém sentava. Ele era Hades. Hermes o cumprimentava e perguntava o que eles Ixi, o Ares entrou em choque lá, você viu, rapaziada? deviam sua visita. Por isso que o... E Hades Caraca, esqueci o nome do... Caraca, eu esqueci o nome do coisa. explicava: eu soube sobre a derrota do meu irmãozinho Poseidon. De início eu tinha duvidado, mas pelo jeito é verdade. Nessa hora, Zeus se aproximava e dizia: nós não falamos sobre isso por aqui. Você diz Caraca, eu esqueci o nome do cara do God of War, velho. Meu Deus, eu esqueci o nome do cara do God of War. que isso na Eu esqueci o nome, arena velho. não é nenhum deus. Então o que é? Hades sorria e falava: se acalma, maninho, eu vou te contar. Aquilo é um berserker lendário. Sua história é falada no Helheim desde os tempos antigos. Entre todas as mitologias é um tema comum. Rapaziada, eu esqueci, velho. Um mundo dividido Esqueci em três o nome do camadas. Kratos, um velho. mundo onde Eu os pausei deuses aqui e pra as achar, almas mano. dos mortos Nossa, tá, então vai ter gente que... Meu Deus, eu esqueci, rapaziada. Peço desculpa. residem. O Valhalla, ou melhor, o céu. Tem um mundo onde os humanos e os animais vivem, Midgard, a Terra, e por último um lugar conhecido como o Inferno, um mundo demoníaco, o Nenokuni, a Terra das Origens, entre outros nomes, o mundo onde o sobrenatural ronda, o mundo inferior, o Helheim. Lá existe uma lenda conhecida em todos os cantos, onde dizem que na mistura da luz branca e as sombras pretas, os chifres do mundo inferior devem despertar e a escuridão eterna deve nascer. Ele é chamado do Lorde Demônio do Sexto Céu, Rajun. Hermes perguntava: Senhor Hades, você tem alguma coisa a ver com isso? E Hades respondia: mesmo eu sendo o governante do Helheim, eu devo admitir que nunca vi ele antes. Caraca. E pergunto o que levou um deus miserável do Valhalla a se tornar o lendário Rajun. Isso é algo que eu desejo saber. No combate, Buda pegava sua espada de Vahira, se preparava e Rajun dizia: me perdoe, eu não estou acostumado com isso ainda. Ele balançava seu braço e lâminas surgiam. Ele falava: eu posso acabar com tudo num único Relaxa, instante. o Buda vai tomava quebrar ele. um susto e Rajun encurtava a distância entre eles. Eles colidiam, o impacto jogava o iluminado para baixo e o Lorde Demônio falava: você bloqueou, estou surpreso. Buda recuava e Rajun avançava. Uma sequência era disparada. Bu ficava impressionada com aquela velocidade e falava: mas essa velocidade toda não será problema para o Buda, né? Afinal, ele vê o futuro. Brunhilde dizia: se eu tivesse que apostar, eu diria que ele não está conseguindo prever esses ataques. Pelo que senti desse então, mano. monstro, o Buda não deve sentir a luz vindo dele. A Jun é uma escuridão completa. As 8 consciências de Buda são capazes de detectar as flutuações da alma. Quando uma pessoa decide o curso de sua ação, a alma ou a vontade se move antes do corpo, e isso gera um brilho. Buda é capaz de ver esse brilho, é a vontade da pessoa, e é por aí que ele sabe o que vai acontecer. Mas a alma de Rajun provavelmente não tem nenhum brilho, ele se manifesta de forma indetectável, ou seja, Buda não poderá contar com sua visão futura. No Caraca, rapaziada, e agora, mano? combate, o iluminado começava a ser cortado aos poucos. Ele lidava agora com aquela velocidade apenas com seus próprios atributos. De repente, sua lâmina mudava de forma e atacava. Buda bloqueava, chutava seu oponente para se distanciar, parava em guarda e Rajun observava o local chutado. Ele havia tomado um certo dano, e ele dizia: incrível, eu devo lutar no meu máximo contra você. Ele fechava seu punho e seu braço começava a se contorcer. Ele falava: retribuição divina. Ele disparava e seu braço virava uma broca. Em seguida era exclamado:
broca demoníaca, perfuradora de céus. Buda pedia para sua arma se transformar e seu escudo surgia. Eles colidiam no centro e o impacto soprava na arena fora. Todos sentiam aquela pressão. Deuses, humanos e valquírias ficavam impressionados. O sangue começava a pingar, a poeira baixava e Rajun observava. Em seguida dizia: ora, ora. Ele recolhia sua broca, seu braço voltava ao normal e o escudo de Buda ferrou. nos era mostrado. Ele havia sido perfurado drasticamente. O olho do iluminado cortado. Rajun sorria e provocava: que peninha de você. Nesse momento, a cena ia para um breu. Lá, uma luz surgia e Beelzebub dizia: isso simplesmente aconteceu. O que eu procurava estava bem na minha frente. Eu queria ver que tipo de flores deveriam crescer nesse belo solo. A cena voltava para Buda com seu escudo ainda à frente do seu corpo. E Rendal gritava, dizendo que o ataque de Rajun foi assustador. Mesmo bloqueando, o olho esquerdo de Buda foi acertado. O iluminado recuava com dor, seu cajado voltava para a forma original e na arquibancada Ares falava: ele perfurou o escudo com um único ataque. Aquele escudo bloqueou o cutelo gigante do Zero Fuku e não teve chance alguma contra a broca perfuradora de céus. Na arena, Rajun provocava: isso é maravilhoso, era para eu ter atravessado a sua cabeça, mas no último instante você foi capaz de se esquivar. Ele esticava o braço que começava a tomar a forma de um machado e ele continuava: mas me pergunto, o quão longe poderemos ir? Mas vamos lá, retribuição divina. Ele avançava, Buda se preparava e seu cajado mudava de forma. Eles colidiam e a espada de Vajra surgia. Uma sequência de Rajun chegava e Loki falava para Odin: parece que o olho dele já era. Agora seu lado esquerdo tem aberturas. É vergonhoso. No combate, Buda bloqueava e cortava. Vergonhoso. Olha os dedos do cara, mano. O pescoço de Rajun cortava de raspão. Ele sorria e voltava atacando. Buda era pego também de raspão, e Rajun falava: retribuição divina. Buda mudava de base e na arquibancada Confúcio dizia que ele mudou a posição para cobrir seu ponto cego. Eles voltavam a trocar golpes até que num momento Buda era acertado no abdômen. Rajun sorria e dizia novamente: retribuição divina. Ares via aquilo impressionado. Buda estava sendo dominado. Hades dava risada e falava: é esperado você não compreender a força dele. Rajun tem tanto poder que muitos deuses sequer poderiam se manter perto dele. Ele é um ser monstruoso que destruiu metade do Helheim há tempos atrás. Talvez o correto seja dizer que ele permitiu que metade do Helheim ficasse intacta, mas de acordo com as lendas, após fazer isso, ele simplesmente sumiu. Até hoje, ele nunca mais havia ressurgido. Eu acreditava que tudo isso era um conto de fadas, afinal era algo contado muito antes de eu governar o Helheim. Hermes questionava: mas como o lendário Rajun está aqui agora? Hades respondia: só há uma explicação que posso pensar. Alguém adquiriu um pouco de detrito que foi deixado pela destruição de Rajun e esse alguém cultivou através de algum método desconhecido, formando algo como sementes e então as tomou. Eventualmente as implantou. Nos era mostrado, galera, Beelzebub indo até o jovem Zero Fuku e colocando a semente de Rajun nele. E Hades continuava contando: possuir tal habilidade e técnica só pode ser coisa dele. Hermes compreendia de quem ele falava, era Beelzebub. A cena retornava para o combate. Lá o Lorde Demônio o atacava. Buda bloqueava com dificuldade, empurrava o golpe para trás, mas no mesmo instante Rajun descia com seu machado. O pé de Buda era perfurado pela ponta da arma e o Lorde Demônio dizia: retribuição divina. Ele tentava atacar novamente, mas era esquivado. Em seguida dizia: você não tem salvação. Com pé e olho furado, Buda respirava fundo, até que ele falava: você está falando toda hora sobre retribuição divina. Você tá aí, não tá, Zero? Vai, me responde. Rajun dizia: Zero? Está falando do Zero Fuku?
Tá falando mesmo daquele idiota? Ele gargalhava e falava: eu o consumi há muito tempo. Buda se chocava e Rajun continuava. Mas não se preocupe, ele foi uma refeição esplêndida. As ideias, velho. As ideias do cara. Para mim, um tratamento requintado para um deus lixo. Na hora, ele chorou bastante. Buda gritava para ele calar a boca. Todos se assustavam com aquele grito. O iluminado respirava fundo e dizia: você acabou de tornar as coisas mais fáceis para mim. Já que Zero não está mais aí, você é como carne morta. Eita. O cajado mudava de forma reagindo às emoções de Buda. E ele exclamava: Quinto Reino, Reino Preta. E o narrador dizia: a emoção que passava na mente de Buda nesse momento era uma que há muito tempo ele achou ter rejeitado: ódio. O cajado continuava mudando de forma e a exclamação continuava: venha, Kenon sagrado. O narrador falava: o cajado dos 6 reinos mudou para uma forma que nem mesmo Buda tinha visto. Aquela forma era o Salakayas, a foice do deus selvagem. Uma aura assustadora saía de Buda. Loki via aquilo sorrindo e ao mesmo tempo impressionado. Em outro lugar da arena, Hades dizia: então ele pretende acabar com tudo num único golpe. Buda cessava sua aura, apontava a arma para Rajun e o Lorde Demônio sorria. Em seguida dizia: lamentável, você é um inseto tentando lutar contra um ser divino como eu. Isso é até refrescante. Nessa hora, Buda encarava e se preparava, porque Rajun... Maluco, se Rajun é metido a besta, né, mano? Havia encurtado. Ele exclamava: ciclo de karma, destruidor Sanzara. Rajun achava ele lento, e quando ele bloqueava, o impacto trincava seu machado. Buda arrastava ele e atacava novamente. Caraca! Rajun se esquivava sorrindo e dizia: ele tá dando risada porque... retribuição divina. Mas na mesma hora, Buda respondia: mais uma vez. O cajado Salakayas abria sua boca e disparava uma energia para trás, impulsionando o ataque da foice em direção a Rajun. O Lorde Demônio era pego de surpresa e o sangue jorrava pela arena, mas a tempo, o Lorde Demônio havia formado um escudo bloqueando. E junto disso, ele havia contragolpeado, perfurando o abdômen do seu oponente. Ah, você tá de zoeira, mano. Todos se apavoravam e Buda sangrava. Em seguida, Rajun questionava: bem, você quer dizer suas últimas palavras? Buda tossia sangue, sorria e dizia: ok, eu as repetirei. Se os deuses não vão salvá-los, eu irei. A humanidade chorava e Buda sangrava, mas ele continuava: se qualquer deus ficar no meu caminho, eu o matarei. Ele cortava mais ainda o braço de Rajun e o Lorde Demônio respondia perfurando mais ainda o abdômen. Buda sorria e Rajun o chutava para recuar. Ele olhava... Tá em choque? Tá em choque? Para o seu braço quase arrancado e pensava: mesmo após ser perfurado na barriga, ele ainda segue segurando sua foice. Da onde vem tanta energia? Buda percebia ele pensativo e provocava: ei, por que você está com medo? Rajun ficava alguns segundos em silêncio e falava: medo? Está dizendo que eu o temo? Não fique se achando. Agora que encontrei o solo perfeito para florescer, eu sou um ser supremo. Passei meu antigo eu por muito, então não serei como o daquela vez. Nos era mostrado Rajun na sua forma gigantesca no passado. Aos poucos, seu braço começou a criar bolhas e explodiu. Seu corpo não podia lidar com a própria força, e naquela época ele fracassou. Rajun prometia: não será como daquela vez, então eu nunca te temeria. Buda o interrompia e falava: ah, eu sabia, você é fraco, muito mais fraco que o Zero. Rajun se irava, porém ele olhava o estado de Buda. Ele se acalmava e sorria. Buda se preparava e o Lorde Demônio avançava. Eles trocavam golpes e os humanos oravam. Ares dizia que sem sua visão futura, somada com os ferimentos mortais, resultaria num Buda enfraquecido. Consequentemente, não duraria muito. Hades dizia: como você é tolo, veja os olhos dele, ele ainda não desistiu. Hermes também compreendia a situação e Zeus explicava: ele está de olho em um contra-ataque único com aquele movimento Sanzara.
No combate, Rajun atacava com um balanço maior. Buda era jogado para longe, se segurava em pé com dificuldade e Rajun olhava preocupado. Por que ele não cai? Buda cuspia sangue e preparava sua foice. Ele sorria e Rajun recuava. Tá com medo, e trouxão? falava. Ele não está agindo como se fosse a besta do Helheim. Ele agora está com medo. Rajun olhava para suas mãos e divagava. Eu? O Ser Supremo? Estou com medo? Não, não mesmo. Ele arrancava um de seus braços, colocava debaixo de sua axila, apertava e puxava. Seu braço virava uma espada gigante. Ele se preparava e dizia: eu sou o Lorde Demônio do Sexto Céu Rajun. Ambos se encaravam e avançavam. Buda exclamava: Ciclo Sanzara, karma destrutivo. Sua arma cuspia energia para trás, impulsionando a lâmina para cima de Rajun. E o Lorde Demônio também atacava. Na hora do impacto, a foice de Buda quebrava. Ele olhava preocupado e a arma voltava para a forma de cajado. Rajun sorria e dizia atacando: retribuição divina. Quando o ataque iria acertar, Buda colocava o cajado na frente. Ele era perfurado e destruído. Buda voava para longe, caía no chão e Rendal dizia: a arma divina de Buda, o cajado dos 6 reinos, foi completamente destruído. Rajun começava a caminhar em sua direção. A poeira se dissipava, ele olhava aos céus pronto para finalizar o combate e a cena ia para a consciência de Buda. Lá ele se sentia num vazio, até que uma luz começava a surgir à sua volta. Ele olhava e tentava tocá-la. Da luz, de repente, uma mão o segurava e ele acordava na arena. Ele olhava para o lado e de repente começava a gargalhar. Ele se levantava e dizia: eu sabia que daria certo, mas e você? Sabe o que é necessário para confrontar a própria fraqueza? A resposta é revidar contra a sua inexperiência. Tentar, fracassar e superar, isso te leva à puberdade, mas você nunca sentiu isso e é por isso que é fraco. Ele apontava o cutelo quebrado de Zero Fulco e dizia: vamos lutar juntos, Zero, destinos entrelaçados. Nessa hora, um Volunder acontecia. Caraca, e Zero mano! se fundiam. Chorando, Brunhilde explicava que ao invés de miséria, o cutelo absorvia a compaixão de Buda. Uma nova arma divina iria surgir e nos era mostrado. Espada do grande Nirvana, Zero. Ele fazia um corte no ar e a alma dos deuses da sorte apareciam atrás. Rajun olhava sem reação e Buda falava: você já deve ter percebido, então se prepare. Retribuição divina. Eles se colidiam no centro, a torcida vibrava por Buda e no meio dele, seus parentes de quando ele era Siddhartha Gautama estavam lá. Seu pai e irmão torciam por ele. O narrador dizia: os gritos e torcidas carregavam a esperança da humanidade. E como um rio que possui diversos afluentes, eles alcançaram Buda. No combate, Rajun tentava atacar, mas nada estava dando certo e ele divagava. Quem diabos é esse cara? Ele estava morrendo até agora. Por que ele não tem medo de mim? Por que ele não implora por sua vida? E por que ele não para de sorrir? Como esse cara me enfrenta? Buda o chamava e dizia: o que foi? Tá assustado? Ele jogava Rajun para trás, mas no mesmo instante, o Lorde Demônio voltava e atacava. O ombro de Buda era acertado. Sasaki Kojiro observava a partida e alertava: se as coisas continuarem assim, as chances estão contra Buda. E de fato, no combate, ele já começava a sentir os efeitos de seus ferimentos. O Lorde Demônio aproveitava aquela brecha e atacava. Buda bloqueava e sangue jorrava do seu ferimento só de bloquear. Ele tentava se manter em pé com muita dificuldade e Rajun gargalhava. Porém, de repente, galera, Buda sorria de volta e cortava. Rajun recuava, parava numa distância segura e o iluminado dizia: eu ainda não me acostumei com essa percepção de profundidade, então meu ataque não foi tão profundo. Rajun olhava preocupado e pensava: impossível, eu dei meu máximo naquele ataque. Buda olhava com sua visão futura. Agora ele via um fluxo de alma e desviava do próximo ataque de Rajun, que seria fatal. Apenas o pegava de raspão. E assim se repetia. Tudo jogado começava a passar longe.
Brunhilde percebia que agora a alma de Rajun estava abalada. Seu futuro podia ser enxergado, e sim, de fato era isso. Enquanto atacava, o Lorde Demônio pensava: por quê? Por que isso está acontecendo? Eu sou o Lorde Demônio do Sexto Céu. Eu sou o maior ser supremo que existe no mundo. Alguém como você não pode existir no mesmo lugar que eu. Ele gritava: retribuição divina, e exclamava: chamas da glória. O ataque passava por Buda e o impacto batia na arena, mas ele havia acertado o solo. Aquilo era uma imagem residual de Buda. O iluminado aparecia parado atrás, se preparava e o narrador dizia: inabalável como um leão aos sons, desprotegido como o vento de uma rede, imaculada como uma lótus na água, como o chifre de um rinoceronte, caminhe sozinho. Porém, você deve encontrar um companheiro, cuja alma possa descansar a sua. Buda exclamava: espada do grande Nirvana, Zero. Ele pensava: consegue ver, meu amigo? Esse é o nosso caminho. Então vamos juntos, Zero. Ele fazia um corte e era exclamado: lâmina do despertar do olho celestial, Mahapari Nirvana. O ataque varava a pele de Rajun e o sangue jorrava. Os deuses se impressionavam, os humanos comemoravam, pois o braço e tronco do Lorde Demônio acabavam de ser abertos ao meio. Ele caía no chão e a torcida vibrava chamando pelo nome de Buda. E era mostrado o corpo desfalecido do Lorde Demônio no chão. Mas de repente, ele recobrava sua consciência. Ele via Buda sendo aclamado e decidia atacar mais uma vez. Só que agora, de surpresa, quando o ataque iria acertar, Buda já não estava lá. E aquele ataque foi o último resquício da vida do Lorde Demônio. Ele começava a se descompor e partia. Buda olhava para os céus e dizia: Zero, agora acabou. Ele via a alma de seu amigo partindo, o mesmo o cumprimentava e se juntava com os outros fragmentos de sua alma. Afinal, os 7 eram um. Buda sorria e as lágrimas desciam. Em seguida ele falava: isso foi legal. Te vejo depois, Zero. Ele erguia a mão pro céu e Rendal o declarava como o grande vencedor. Pessoal, se curtiram o vídeo, eu conto com seu like, sua inscrição. Aqui no canal vamos fazer mais vídeos de Shumatsu no Valkyrie. E eu torço para não dar nenhum problema com direitos autorais, como já deu no passado. Caso queira acompanhar o meu projeto Jack Rama, me siga no Instagram, @JetterZ. Lá eu troco bastante ideia com a galera. Caso queira vídeos exclusivos de Kengan Omega e Solo Leveling. Caramba, rapaziada, que da hora, velho. Pô, caraca, eu achei que ia dar ruim, velho. Eu achei que o Buda ia perder, mano. Mas não perdeu, ganhou. Ganhou e ó, que nem eu falo, eu acho que esse Rajun aí, provavelmente qualquer outro cara que não tivesse... Acho que só quem poderia dar um rala com ele assim, bem seria o próprio Adão, né? Porque o Adão tinha o vamos dizer, do Adão, ele conseguia meio que ver um pouco na frente, né? Mas acho que esse Rajun ganharia de qualquer outro, mano, porque ele é muito forte, velho. Porque o Buda é outro nível. Cara... Isso aqui foi bom demais. Já fala o seguinte, ó, deixa aquele like marotaço pra dar aquela fortalecida. Eu vou deixar esse vídeo na playlist dos vídeos que eu já trouxe do Sociedade Z. Vou deixar no final aqui pra vocês. Se você não é inscrito no canal, dá essa força pra gente, se inscreve, que isso ajuda bastante. Belezinha? Forte abraço, valeu e falou!